Quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui neste evento TAG Summit 2025. Também uma menção a quem nos acompanha de modo remoto, mais de 800 pessoas simultaneamente neste momento acompanhando o TAG Summit 2025. Estão prontos para o próximo debate? O tema do próximo painel é Fundos Listados, um mundo de distorções e oportunidades. E para integrar esse painel, convido Daniel Pegorini, sócio fundador e CEO da Valora Investimentos, Rodrigo Possente, head de fundos imobiliários do Fator, e Ulisses Neme, CEO da Sparta. E para conduzir esse debate, convido a mediação Marco Bismarck, da TAG Investimentos. Sejam muito bem-vindos ao palco. Marco, a palavra está com você. Muito obrigado. Bom, boa tarde aí. Obrigado a todos pela presença. Agradecer Daniel, Rodrigo, Ulisses. Obrigado por terem aceitado o convite aí de estar fazendo esse painel com a gente. Bom, a ideia aqui é falar um pouco do ambiente dos fundos listados, né? E quando a gente olha 15, 20 anos atrás, a gente tinha basicamente fundos de tijolo, né? Corporativo, alguns de shopping, mas era um mercado muito pequeno. Quando a gente olha tudo que aconteceu nesses 15, 20 anos, a gente vê, primeiro, a entrada dos fundos de crédito imobiliário, depois vieram os fundos de infraestrutura, depois os fiagros, e hoje é uma indústria que, enfim, mais de 10 vezes de crescimento em termos de capital, e ainda no começo, né? Acho que tem muita coisa ainda para acontecer. A ideia aqui foi reunir 3 casas que são referência nesse assunto, né? Valora, Sparta e Fator, para falar um pouquinho como a gente pode navegar esse cenário atual, o que a gente tem de oportunidades, tem de riscos, né? Um pouco essa é a ideia. Queria começar fazendo que vocês façam uma breve introdução de vocês, né, falar um pouquinho do histórico e da casa. Depois a gente entra um pouco mais em detalhes. Acho que podemos começar aqui pelo Ulisses. Bom, boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Obrigado pelo convite, Bisma. E falar um pouquinho da Sparta, né, sou CEO da Sparta. A gente é uma casa focada em crédito high grade, tem 17 bi sob gestão hoje. A gente tem fundos listados, né? Nossa frente mais nova, né? Estamos aqui aprendendo ainda um pouco desse mercado, mas a gente já viu um valor enorme nele porque a gente consegue agregar muito valor para os investidores, né? Quando você tem um condomínio fechado, quando você tem um capital permanente e você consegue lidar bem com o risco de liquidez, a gente acha que isso é incrível, né? Hoje, só para dar uns números rápidos da Sparta, né? Somos 40 profissionais, né? São 15 pessoas no time de gestão de crédito. Dos 17 bi, a gente tem 7 em infraestrutura, são mais 5 de previdência, mais 5 em crédito em geral. Então, é assim que a gente divide o nosso volume sob gestão. E é isso aí. Perfeito. Rodrigo? Bom, obrigado aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Eu sou Rodrigo Possente, sou head de fundos imobiliários do Fator. O Fator hoje ele tem algumas frentes que ele atua, né? A gente faz investment banking, faz M&A e DCM, a gente tem uma atividade de banco, mas relativamente pequena, e temos a Asset hoje, que já tem um total aí de 5 bi, dos quais 3 bi e meio são de imobiliários. Dentro das estratégias de listados, a gente tem 7 fundos listados, entre eles um fundo agro, um fundo de infra e outros 5 imobiliários. Maior parte dessa gestão imobiliária está em fundos de crédito, né, fundos de CRI. Então, hoje esse é o que compõe o todo. A asset, além do imobiliário, é uma asset multi-estratégia. Então, a gente tem renda fixa, tem renda variável, tem multimercado, tem crédito privado, tem uma parte de venture capital, então a gente tem estratégias aí bem diferentes. Maravilha. Pegorini, pode comentar um pouquinho da Valora? Obrigado, Bismarck. Primeiramente, agradeço aí a oportunidade para a gente conversar esse assunto hoje. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
Bom, a Valora faz 20 anos esse ano, tá? E a gente está aí chegando próximo dos 20 bi sob gestão, né? Estamos em 19,6, se eu não me engano, ontem. A gente, desses 19,6 bi, a gente deve ter aproximadamente uns 7 bi e meio de fundos listados dentro da estratégia imobiliária, que tem perto de 5 bi, e aqui a gente tem tijolo e tem crédito. A gente tem mais ou menos R$1 bilhão em agro, e depois a gente tem uma parte de infraestrutura, que chega aí a uns R$750 milhões, mais ou menos. Então, a gente está nesse mercado, você comentou, né, que a gente pegou a geração 2.0 desses fundos, né? A geração 1.0 foi aquela que foi citada há pouco que não foi muito bacana, porque tinha umas lógicas muito de imobiliário tijolo puro, que comprava contrato de aluguel e não imóvel em si, né? A gente pegou realmente a gente deu sorte de estar no momento onde o mercado deu uma pivotada, né? Pegando aí um jargão do mercado mais moderno, deu uma pivotada para montar as estruturas de listados. E basicamente, quer dizer, essa estratégia em si tem funcionado muito bem para a gente, exatamente porque o passivo de longo prazo possibilita você atuar muito em crédito estruturado, que é a nossa... Nós somos grandes gestores de ativos estruturados, CRIs, CRAs, FDICs e etc. E esse tipo de fundo, ele funciona muito bem para esse tipo de lógica. Vou continuar com você. Conta um pouquinho de quais são as estratégias hoje, em mais detalhes, listados que vocês atuam, né? Entrando um pouquinho mais no específico. Vamos lá. Então, dentro do imobiliário, a gente tem um fundo, que é o VEGIR, que é um fundo de crise em CDI. Ele só faz crise em CDI, então é um fundo de crédito. Deve ter perto de R$1,5 bilhão mais ou menos. A gente tem o VEGIP, que é um fundo listado de crise em inflação, em IPCA, que tem perto de R$1 bilhão. E aqui, uma coisa interessante, a gente lá atrás optou por não criar um único fundo, criamos um fundo em CDI e um fundo em inflação, exatamente para dar para os investidores a possibilidade de optar por uma ou outra estratégia, o que ao longo do tempo se provou uma estratégia bem acertada, porque o que a gente percebeu é que tem momentos que o fundo de CDI capta e momentos em que o fundo de IPCA capta, né? Então, do nosso lado também acabou sendo uma estratégia que a gente montou olhando para o investidor, mas que serviu também no nosso processo de captação. Depois disso, a gente montou o primeiro hedge fund brasileiro no mercado imobiliário, né? É até interessante porque a gente, na verdade, tinha uma estratégia de montar um FOF, né? E aí a gente deu uma sorte danada, porque a gente pegou aquele período onde os FOFs começaram a ter problemas, porque aquela lógica de que o fundo investido do FOF cai, ele não consegue vender, porque senão ele não consegue distribuir renda e cai mais ainda. E a gente estava exatamente nesse momento olhando a estratégia de FOF, olhamos esse problema estratégico e acabamos indo para a linha de montar o primeiro hedge fund, né? Então, um fundo que pode comprar crédito, pode comprar FDIC, pode comprar inclusive ações na bolsa, ele compra, né? B3, ele pode comprar SPEs em incorporadoras, ele pode operar vendido em fundos imobiliários, né? Então ele tem uma série de estratégias possíveis e que na nossa lógica, inclusive, a gente acha que funciona muito bem, porque a gente costuma dizer que ele é todos os terrenos, né? Ele consegue navegar ciclos dentro desse mercado. Depois disso, a gente, além de tudo, montou um produto setipado, naquela lógica de expandir um pouco o mercado, quer dizer, dar para... E aqui... Independente da gente gostar de uma estratégia ou outra, a gente sempre busca dar oportunidade para o investidor de cada estratégia, tá? O setipado, a gente também montou uma estratégia, porque é um fundo que, teoricamente, tem menos vol e etc. Depois disso, a gente entrou pelo mercado agro, então a gente montou aí o que possivelmente foi o segundo, ou talvez terceiro fundo listado agro no mercado, que é o VEGIA 11. É um fundo de CRA em CDI, tá? É um dos primeiros produtos em CDI do mercado agro. Começamos ele lá em 2021, se eu não me engano. Depois disso, a gente veio para o mercado de infraestrutura, e aí, enfim, montamos um primeiro fundo setipado de infraestrutura, e depois montamos um B3 também para operar no mercado mais líquido. Então, a gente meio que cobre aí quase que todos os pedaços desse mercado de listados. Rodrigo, se puder falar um pouquinho da prateleira de produtos listados do... Claro, claro. Bom, a gente tem hoje o VRTA, né, o Veritá, ele é o nosso maior fundo, tem por volta de R$1,5 bilhão, é um fundo de crédito, um fundo de CRI,
É um fundo que a gente busca uma alocação um pouco mais conservadora, busca um pouco mais de high grade. Então, a carteira dele vai ter ali alguma coisa de high yield, alguma coisa no meio do caminho, aquele mid yield, mid grade, mas tem basicamente operações mais high grade. Foi um dos primeiros fundos de CRI do mercado, né? Então ele tem um histórico super longo e é um fundo que busca tá indexado aí também ao IPCA. O nosso segundo maior fundo é o VRTM, é um fundo multi-estratégia, na linha dos hedge funds, mas a gente busca um fundo também com um pouco menos de risco, né? Então a gente atua basicamente em 3 grandes produtos, são CRIs, que para poder ter algum diferencial do VRTA a gente busca um pouquinho mais de risco, um pouco mais high yield, e a gente também divide entre CDI e IPCA. A gente faz também uma estratégia de compra de fundos. É um momento agora, por exemplo, muito interessante para a compra de fundos, tem um potencial de ganho interessante. E outra parcela do fundo, a gente atua no que a gente chama de CCV, compra de imóvel na planta, que o incorporador tem a opção de recompra. Vou fazer um breve explicativo de como é que funciona essa operação e da onde ela veio, né? Então, em 2021 e 2022, a gente comprou a Aurinvest, né, a asset imobiliária da Aurinvest, veio o agro e o imobiliário, e eles tinham criado um produto lá em 2016, 2017, que era um produto para ajudar o incorporador no pior momento da fase da incorporação, que ele faz o lançamento, ele precisa vender, ele precisa andar com a obra, senão ele não consegue atingir os critérios e os gatilhos do plano empresário para conseguir ter ali o seu financiamento da obra. Então, esse produto majoritariamente atua nesse momento. Então, a gente compra imóveis na planta com a opção do incorporador recomprar esse imóvel. E aí ele paga um prêmio mensal para nós e no final a gente também tem mais um prêmio quando ele recompra. Tem funcionado super bem, hoje a gente já rodou mais de 200 milhões nesse produto, temos 160 milhões outstanding, então é um produto que faz bastante diferença dentro do nosso portfólio. Depois a gente tem um fundo em cogestão com a JPP, esse é um fundo de CRI também, mas é um fundo que busca um pouco mais de risco, ele é um pouco mais high yield, e aí a gente tem outras estratégias voltadas para o tijolo, que é um fundo de logística também vindo da Aurinvest, que é o OLG, e tem o fundo que tem 10% do WTC. Aqui o empreendimento que tem o D&D, aquele complexo que vocês conhecem bem. Essa é a estratégia do imobiliário. Tem outros fundos lá mais exclusivos que não estão listados. No agro, a gente tem o OIAG, com 90 milhões de PL, e no infra a gente lançou recentemente o Infra 11, que a gente, nesse momento, está numa fase aqui de incorporação. A gente deve aumentar esse fundo, trazer mais liquidez, trazer um pouco mais de visibilidade para ele. Legal. Ulisses, puder falar um pouquinho aí do cardápio da Sparta? Eu vou começar pelo mais fácil, né? A gente não tem imobiliário, né? Então aqui é um pouquinho diferente. A gente tem hoje 2 FII infras bem grandes, né? São o Juro 11, né? Ele é um FII infra que tem 2,1 bi. Tem também o CDI 11, que tem mais 1,4 bi. Então os dois somados têm 3 bi e meio, né? E eles têm uma estratégia de crédito que é praticamente a mesma, né, muito similar. É um perfil de crédito bem high grade, né? A gente sempre atuou nessa parte de infraestrutura, conhece super bem esse mercado, fomos o primeiro fundo de debênture incentivada redeada do mercado, né, ainda de condomínio aberto há 8 anos atrás. Então a gente conhece super bem a dinâmica desse mercado e a gente montou 2 fundos listados, mas que eles diferem essencialmente no indexador. Um é o CDI, né, que é o CDI 11, outro é o Juro 11, que segue o IMAB5. Acredito que o público aqui conhece bem, né, o que é o IMAB5. E a gente está, inclusive, na quinta-feira, agora a gente vai fazer o início das negociações de um terceiro FII infra, que vai seguir a mesma estratégia de crédito, mas que vai ter o IDKA 5 anos, né, IPCA, né, ou seja, vai ser inflação longa, né,
como mais uma opção, né? Hoje o Juro 11 e o CDI 11 eles são os números que chamam bastante atenção, né? Do mercado de FIINFRAs, em torno de 40% da liquidez diária está nesses dois fundos, são os dois fundos com o maior número de cotistas, carteira com mais de 100 debêntures cada uma, né? A gente costuma dizer lá na Sparta que no nosso mundo do crédito high yield, né, mais importante do que acertar é não errar. Então, assim, carteiras muito diversificadas que a gente acompanha na vírgula todos os emissores que a gente tem para evitar ter qualquer surpresa, né? Então, taxas mais baixas, yields mais baixas, mas muito mais segurança, muito mais previsibilidade, né? E a gente também tem um FIAGRO, né? A história do ponto de vista de crédito é muito parecido, só que é no mundo do agro, e aí fazendo o contraponto em relação a boa parte do que tem de FIAGRO hoje no mercado, né, que tipicamente são FIAGROs com um perfil mais arrojado de crédito, né? O nosso é bem mais high grade, né? Então você olha o spread da carteira, ele parece baixinho perto dos outros, mas ao mesmo tempo, né, a gente não tem nenhum problema na carteira, né, não teve, e é uma carteira que tem bastante resiliência, né? Então a gente até costuma dizer que para entrar no agro não precisa entrar direto nas coisas mais apimentadas, dá para colocar o pé na água com bem menos risco, que é a nossa proposta lá no CRA 11, né, que é o nosso FIAGRO listado. É isso. Perfeito. Pegorino, vou voltar com você. Esse é um mercado que naturalmente flutua muito e responde muito à curva de juros, né? E a gente, desde do pós-pandemia, ou até pré-pandemia com pós-pandemia, a gente foi de 14 para 2, para 14 de novo, enfim, foi movimentos muito agudos. Como é que vocês navegaram esse período desses últimos 5 anos e o que gerou de oportunidades e de questões aí para vocês? Vamos até pegando teu ponto, vou separar um pouco as duas dinâmicas, né? O mercado, esse mercado flutua bastante com a curva de juros quando você está olhando o ativo. Porque quando você está olhando o passivo, ele flutua com coisas que a gente absolutamente não sabe muito bem o que são, né? Porque a gente vê algum nível de volatilidade nesses fundos que, do ponto de vista, vamos separar aqui um pouco valor e preço, né? Quando você olha preço em si, às vezes quando você pega ali o dezembro, janeiro, né? Você que está do lado de cá olhando, fala assim, nossa, mas o que está acontecendo no mercado, né? E você fica fazendo aquela pergunta para você, vem cá, o sujeito tem um fundo imobiliário e ele se dispõe a vender esse fundo imobiliário, que às vezes é tijolo, tá? Com 30% de deságio, né? Em relação ao PL. Eu fico pensando o seguinte, será que esse cara pegaria a casa dele que ele comprou e venderia com 30% de deságio, assim, tomando a decisão na base de um telefonema, né? E aí vem um pouco, né, a dinâmica, ou o carro dele, né? O sujeito pega o carro dele e vende com 20% de deságio, porque caiu a cota e ele acha que vai cair mais e ele vai comprar mais barato. Imagina, o carro desvalorizou, ele vai vender o carro para depois comprar de volta, né? E acaba não comprando, essa é a verdade, né? Mas, então, o passivo, eu diria para você que a curva de juros é o que menos tem impacto sobre essa lógica. Talvez os movimentos de mercado em si, eles sejam mais ainda impressionantes por conta disso, né? Porque ele tem muito de movimento de manada, de fato. E aqui, até olhando um pouco esse público e etc., uma coisa que a gente sente um pouco lá dentro da Valora é que a gente vê pouco o mercado, o investidor institucional nesse mercado, que em tese é o cara que, quando tem uma assimetria de risco-retorno dessa natureza, ele deveria ser o cara que suporta o mercado, porque ele enxerga valor, né? E ele não está ali com o dedo no botão ali para fazer... Tem prazo também, né? Prazo. E ele vê valor, né, nas posições, quer dizer... uma coisa que a gente sente muito nesse mercado apesar dos números que falamos aqui, né? Você está falando em mercado de fundo imobiliário de 350 bilhões de reais, mercado de fundo de agro e etc., né? Um mercado gigante em termos de tamanho. A gente sente muita falta do investidor institucional na base. E às vezes não é nem uma questão de tamanho, tá? Estamos falando de fundos com 2 bilhões de reais, né? Até mais do que isso. E liquidez, alguns fundos com liquidez superior a 15 milhões dia. Quer dizer, não é um problema de liquidez, não é um problema de profundidade de mercado, nada disso. Às vezes é um pouco aquela lógica, o cara fala assim, não, mas isso é um pouco pessoa física porque ele é isento, né? Poxa, mas às vezes você tem, determinados momentos lá em dezembro, a gente viu fundos nossos pagando 20% de yield no ano, por conta da desvalorização da cota. Já voltou, aliás, tá? Então, a gente montou um fundo e comprou, né? Mas aí você olha e fala assim, dane-se a isenção, né? 20% de yield, o que a isenção tem a ver com isso? Então, olhando sobre essa ótica isso, do outro lado, o que você está falando, do lado do ativo, do portfólio, um ponto que é bem importante para a gente é o seguinte, né? Toda vez que você está num mercado como esse, com taxa de juros alto, está excelente para comprar.
Os preços estão muito bons para você fazer compra no tijolo, por exemplo, né? Porém, você não consegue capital no fundo. Que vem um outro problema idiosincrático nesse mercado, que é o seguinte, essa lógica de você fazer emissões a preço de PL, não a preço de mercado, né? E aí vai mais uma provocação para o público institucional. Ancorar, porque o grande problema de você não conseguir sair com uma emissão abaixo do PL é que você precisa de alguém para ancorar isso, e normalmente nas plataformas você não consegue isso. Mas o institucional pode ancorar, quer dizer, é uma forma de você ir lá e comprar um lote, às vezes no preço desagiado, sem que ao comprar você traga de volta o preço dentro do mercado. O institucional pode fazer isso, de repente pegar um fundo menor, médio e etc., e ancorar uma oferta, entendeu? Porque você vai adquirir, você vai pegar aquele deságio para você sem puxar o mercado. E dar, às vezes, potencial de compra num mercado como esse, que tem mais taxa de juros, porém tem preço melhor para compra. Ulisses, algumas pequenas, por favor. Algumas primeiras provocações, não, Ulisses? Eu ia falar, aproveitando aqui o gancho do Pegorini, às vezes a gente vê uma distorção. Eu tenho certeza que as pessoas gostam de comprar nota de R$100 por 90, né, que é a analogia que a gente usa com frequência. E, às vezes, saber que tem o deságio porque é um movimento irracional daqueles investidores, na verdade, é a justificativa que falta para falar, realmente é uma distorção. Né? Porque uma coisa que eu costumo dizer, né, para puxar mais para o lado agora do crédito, né, você fala assim, vou comprar o ativo de CDI mais 5 por CDI mais 5. Né? Ou seja, você está assumindo um risco de CDI mais 5. Né? Agora, se entrar num risco de CDI mais 1, que negocia CDI mais 5, aí é a parte boa. Né? Então, eu acho que... E aí você tem que entender, né, quando a gente faz a analogia do comprar nota de R$100 por 90, né, daí você tem que saber se a nota é de R$100 mesmo, se é de 50, né, porque pagar 90 na de 50 não é bom. Né? Então, você entender o que você está comprando, qual que é o tamanho da oportunidade. Entender que teve a distorção por causa do movimento irracional, às vezes pode ser, de fato, uma grande oportunidade que está aí para ser arbitrada. Né? Tanto que, lá no Sparta, os nossos fundos listados sempre foram muito voltados para a pessoa física, né? Porque, obviamente, é onde tem isenção, mas assim, a quantidade de vezes que a gente atendeu o telefone agora nos últimos meses, né, de investidores mais sofisticados que falam assim, vem cá, está tendo tudo isso de desconto, é isso mesmo, está certo, tem alguma surpresa que a gente não está sabendo? Não, e conta também, né? Eu não estou sabendo, né? A gente está olhando aqui, tem cota, tem preço e tal. Então, acho que ajuda até a dar um certo conforto, né, de que pode ter, de fato, uma distorção. Né? Bom, vamos voltar a falar um pouquinho do imobiliário, né? Tanto do crédito como do tijolo. Acho que acabou sendo mais afetado em tudo isso, principalmente tijolo sofreu bastante. Como é que vocês navegaram esse período e o que vocês estão vendo de oportunidades agora, tanto no crédito como no tijolo, para o Rodrigo? É um pouco do que o Pegorini falou. O momento ele é difícil para captação, mas é um momento maravilhoso para alocação. E o momento que isso vai invertendo, então a gente vai vendo os movimentos dos fundos imobiliários ganhando preço, taxa de juros com alguma tendência de queda, a gente já vê o mercado se movimentando, legal, é hora da gente tentar fazer uma emissão. Mas o ponto ótimo disso é muito difícil. Né? E aí, quando o mercado vem com muita força, a gente acaba tendo um problema inverso. A gente tem recurso, a gente tem a captação, mas a hora que você vai alocar, você começa a perceber esse nível de distorção ao contrário. Aí você tem que comprar algo que vale 100% e 20%. Não tem que comprar, mas assim, as oportunidades acabam tendo mais escassez. E aí vale um pouquinho de como hoje as gestoras atuam. Né? Muitas gestoras hoje atuam com originação própria, com busca de oportunidades e ativos diretos, né, diretamente, não ficam aí à mercê do que tem disponível no mercado. Acho que esse é um grande diferencial. E aí o que a gente acaba percebendo dessa distorção é que, olhando para trás, né, de 2018, 2019, essa avalanche que a gente teve um movimento de quem fez boas alocações, bem embasados, sobreviveram e sobreviveram melhor, estão melhores alocados. Quem cresceu muito e muitos aventureiros que acabam entrando também nesses momentos também estão sofrendo bastante, acabam tendo aí alguma dificuldade maior. Mas tem uma questão que é interessante comentar, que é o que eu acho que a gente vai ter no próximo ciclo. Então, lá de novo, 2017, 18, 19, a gente tinha o quê? 200 mil, 300 mil CPFs cotistas de fundos imobiliários.
Aí teve uma onda positiva em 20, 21, 22 começou a diminuir, 23 piorou, 24 foi ruim, 25 está ruim. Legal, então a gente tem basicamente dentro desse ciclo 3 anos ruins, os 3 últimos anos. Curiosamente, esses 3 últimos anos, o público, o CPF, a quantidade de CPF investidora de fundo imobiliário dobrou. Então, você começa a perceber, legal, as cotas estão caindo, a quantidade de CPF está subindo, tem gente enxergando oportunidade, não institucional, porque o institucional, quando entra, cria a base, né, que o Pegorini comentou, mas a pessoa física está se interessando pelo produto. E é uma coisa que a gente não precisa ser muito gênio, mas tem 3 componentes interessantes nesses produtos, né? Então, é um produto que paga renda mensal, o brasileiro gosta de renda mensal, isso é historicamente, né, o famoso 1% ao mês. Ele é ligado ao imobiliário, boa parte desse crescimento foi imobiliário, o brasileiro gosta, né, de imóvel, gosta desse setor, e aí o mundo inteiro gosta de não pagar imposto, né, então também é isento de imposto. Todo ano a gente sofre um ataque, mas a gente está aí segurando. Mas o ponto que eu queria enfatizar é que eu acredito que o próximo ciclo, diferente do anterior, que a gente tinha uma base pequena de pessoa física e que trouxe a indústria para o patamar que a gente hoje tem, eu acho que o próximo ciclo, com quase 3 milhões de CPFs, vai ser muito diferente. Eu acho que a gente teve um gostinho disso no começo de 24. Todo mundo achando que a taxa de juros ia cair, começo de 24. Qualquer emissão de fundo imobiliário, a gente já estava falando em centenas de milhões ou bilhões, né? Diferente do passado, que eram algumas dezenas de milhões ou algumas poucas centenas de milhões. E eu acho que a gente vai ter em algum momento um outro ciclo, que aí eu acho que a gente realmente muda muito de patamar, acho que não vão ser degraus, acho que é um muro que a gente pula, que é quando o institucional realmente entrar nesse negócio, entender o valor e poder fazer alocações importantes. Aí eu acho que a gente realmente vai para um patamar completamente diferente do que a gente tem hoje, apesar de que eu achar que no próximo ciclo a gente já vai ter um patamar bem interessante. A gente teve o movimento regulatório que fez com que os fundos exclusivos fechados tivessem comicotas, isso ajudou muito nesse período, né? Você ter uma migração da pessoa física para os listados, buscando justamente esse movimento de isenção. Ulisses, vamos falar um pouquinho de infraestrutura especificamente? Como é que você está vendo esse mercado? Como é que você está vendo de prazo das operações? Acho que as durations acabam sendo um pouco mais longas. Como é que você analisa isso? Onde estão as oportunidades interessantes aí? Legal. Primeiro, assim, uma apologia que é o segmento de infraestrutura, né? Como gestor de crédito, a gente gosta de previsibilidade, né? E eu acho que o fato do setor de infraestrutura, por concepção, né, ser regulado, né, ter previsibilidade nas suas receitas, ter correção pela inflação, tudo isso acho que ajuda a ter um grau de previsibilidade grande, um nível de risco baixo, né, isso é tudo by design. Né, e acho que o risco de crédito, né, a gente conhece bem, a gente costuma dizer que no crédito high grade, o principal risco não é crédito, é liquidez. Né, e por que eu falei que a gente gostou tanto da ideia dos fundos listados de infra? Né? Porque aí eu entro no mercado que o meu fundo listado ele passa a ser o cara com a melhor capacidade de lidar com o risco de liquidez. Né? Então, basicamente, a hora que todo mundo estiver vendendo no desespero, eu tenho capital para poder comprar. Né? Então, essencialmente, a gente costumava dizer que assim, a hora que as tesourarias dos bancos entrarem comprando crédito no mercado secundário, é a hora de comprar. Né? Mas hoje a gente tem assim, se eu puder estar junto com os bancos nesse movimento, né, e eu com os fundos listados, né, de capital permanente, eu consigo estar, né, então é de fato onde eu vou comprar o bom crédito, né, aquela nota de nova analogia, né, a nota de R$100 por 90 ou por 80, ou sei lá, com deságio muito grande ali eu posso capturar muito uma volta muito grande, né? Então, só para dar um exemplo aqui, né, em 2023, né, quando a gente teve depois de Americanas, Light e tal, teve uma queda absurda, né, dos preços das debêntures, né, um aumento muito grande dos spreads. Nossa, a gente comprou um monte de coisa, não é que comprou as taxas mais altas, né, a gente gostou de comprar a linha de transmissão com 200 bases de spread, né, parece pouco, mas com prazo longo e tal, foi onde ganhou. Né, e agora a gente está numa postura assim, os spreads estão mais baixos atualmente, né, porque com a isenção, de fato, tem um peso significativo para a pessoa física. Né? A gente vê os prazos
das emissões, né, maiores, a gente não tem alongado, né, na verdade o que a gente tem feito é uma postura mais defensiva, né, a gente tem deixado mais caixa nas carteiras, prazos médios menores, né, a gente compatível com o nível de spreads menores que a gente tem visto hoje, e a gente não acha que vai abrir, né, o mercado de crédito como um todo, mas a gente está preparado. A gente não sabe o que vai acontecer, mas às vezes as coisas viram do nada e se abrir a gente está bem preparado, né? Acho que nem eu falei, a gente deve ser um dos mais capacitados, ter a melhor estrutura do mercado para conseguir capturar as oportunidades que podem acontecer, né? Então aqui eu invoco muito a ideia da visão de longo prazo, né? Não necessariamente a gente investe pensando assim, pô, tem que ganhar todo mês, tem que ganhar todo ano, né? Mas assim, na visão de longo prazo como que eu vou agregar mais valor para os nossos investidores, né? Então é isso. E além disso, acho que uma coisa que a gente também tem feito, né, que fez agora nos últimos meses, né, assim, as maiores oportunidades hoje, né, no mundo de infra de fato as cotas dos FIINFRAs que estão sendo negociados com descontos significativos, né? Então, assim, você sabe, principalmente nas carteiras de qualidade mais alta, que você sabe quanto que é o valor patrimonial, né? Quanto que é o valor da cota patrimonial, você não tem certeza em relação a esse valor, né? E de repente você vê lá com desconto de 5%, 10%, a gente chegou a ver descontos de 15%. A gente mesmo nunca imaginou que ia comprar nos nossos fundos cotas de outros FIINFRAs e no final a gente estava comprando porque falou assim, pô, teria que abrir 200, 300 vezes os spreads dessas operações para eu conseguir comprar uma carteira dessa. Eu também comprei. O do Ulisses dentro dos meus fundos por conta disso. Então, a gente vendo com os preços que estavam assim, completamente absurdos, né? E aí, obviamente, é a grande oportunidade, né? Então, todo mundo perguntava para a gente, pô, será que vale a pena fazer? Olha, de verdade, a oportunidade hoje são os fundos listados. Você pode comprar direto se quiser, a gente monta uma carteira para você disso também, que a gente sabe entender o que tem desconto de fato, o que tem uma relação de retorno sobre risco melhor ali e tal. Mas, de fato, as oportunidades, claro que em dezembro, janeiro, fevereiro, acho que eram bem maiores, né? Mas elas ainda existem, né? Tem fundos muito bons aí com descontos de até 10%, né? Então, a gente acha que hoje as oportunidades estão aí. É engraçado porque tá fácil só ir lá e comprar. Maravilha. Pegorino, fala um pouquinho de agro. A gente teve um período aí... O do Ulisses foi mais fácil. Últimos 12 meses, onde a gente teve, enfim, alguns casos de RJ e alguma volatilidade, por assim dizer, no setor agro. A gente teve um painel hoje mais cedo, né, falando do TAGED, falando de agro, olhando do outro lado como tem oportunidade, né? Você tem, acho que o Otaciano falou em 800 bi de necessidade de crédito para o agro, você tem entre 5 e 8 tri de valor de terra no Brasil, enfim. Como é que vocês estão vendo o agro operando e o que vocês estão vendo de oportunidades? É interessante. Vamos lá. A gente começou a fazer agro na Valora em 2019. Tá? A gente montou uma estratégia agro que, na verdade, pegando o que o Rodrigo estava falando, nós somos originadores de operações. Né? Então, sei lá, nos últimos anos aí, a gente fez mais de 100 CRIs. Né? Fez estruturas, deve ter feito umas 20 operações de infraestrutura. Em FDIC a gente fez um monte. E CRA também. A gente começou lá em 2019 para originar ativos para nós, dentro da carteira dos fundos abertos, porque a gente estava começando a ver esse movimento em que o dinheiro público ele não era mais suficiente para financiar o tamanho do agro brasileiro. Né? Quer dizer, estamos falando aí de um segmento que representa 28%, 30% do PIB brasileiro. Né? E, obviamente, quer dizer, o governo não conseguia mais suportar a necessidade de capital de giro que esse setor estava tendo. Montamos a estrutura, e aí mais um ponto, né? A gente sempre... As pessoas que tocam água para nós lá, o Guilherme Grau e o Humberto Hartmann, são dois caras egressos da Cargill, tá certo? A gente gosta muito das pessoas para tocar o negócio que de fato entendem do negócio, e não as pessoas de banco que entendem do negócio, que para a gente tem uma lógica completamente diferente, que é de fato você entender o que acontece quando você vai lá e abre o capô do carro. Né? O Guilherme foi 8 anos o diretor de risco e crédito do Banco Cargill, e o Humberto Hartmann foi 20 anos o diretor de comercial da Cargill. Então, conhece todo mundo nesse mercado. Montamos a operação e começamos a colher esses resultados, montamos várias operações de agro, e aí o mercado de listados cruzou o nosso caminho. A gente estava preparado e veio, né, a legislação criando os FIAGROS, né, dentro do arcabouço ainda dos fundos imobiliários, que agora tem uma legislação toda própria. Por isso a gente estava ali no momento certo, na hora certa, e preparado para lançar o nosso FIAGRO. Colhemos um bom período, dentro daquela lógica de que lá no começo a gente deu dinheiro para
gente muito boa, com yields muito bons, porque a gente costumava dizer, até parafraseando um pouco, o mato era muito alto no agro, né? Porque realmente, quer dizer, você tinha uma assimetria de risco quando você olhava infraestrutura, quando você olhava imobiliário em relação ao agro, você tinha uma assimetria de retornos em relação a risco muito alto. Obviamente, todo mercado que isso acontece, você tem aquele movimento de retorno, onde muita gente entra no mercado, fazendo às vezes muita besteira, né? E a lógica vem reversa, né? Então, muita gente tomou dinheiro em CDI alto, com spread alto, para comprar terra, por exemplo, né? E aí vem esses movimentos de correção no preço da commodity, etc., que acabam gerando todo esse problema que a gente está vendo hoje aí, né? Bom, dito isso, o que a gente está olhando hoje? Tá? A gente hoje, na Valora, a gente deve ter mais ou menos 1,8 bilhão de reais em agro, e a gente tem uns 2 bilhões e 100 em ativos agro, tá? Porque esses fundos têm operações compromissadas e etc. E o que a gente está vendo, e hoje, tá, a gente teve um problema de crédito lá no ano de 2022, que hoje está resolvido. Hoje não tem mais nenhum problema de crédito nas carteiras. E o que a gente está vendo é que a crise do mercado agro, ela já está no retrovisor, ela não está mais no para-brisa. Tá? Como é que a gente sabe isso? Porque tem alguns dados soft, né? Que são, por exemplo, a nossa turma teve em visita a feiras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, e a semana passada lá em Ribeirão Preto. E a captura do mood da feira é extremamente importante. Tá? Os produtores rurais, na base, eles já equacionaram. A nova realidade de preço de commodity, de preço de adubo, fertilizante, agrotóxico, ela já está dando para o produtor rural bom, um cara com escala, margem de 40%. Então, você está corrigindo a base do setor, porque tudo que existe no setor agro, ele é formado a partir de uma base de resultado que vem do produtor rural. E aí você vem distribuidoras, etc., até chegar lá na ponta, na cadeia da indústria, tá certo? Proteínas e etc. Mas a base de tudo está aqui. Se você está saudável na base da cadeia, significa que o resto da cadeia vai funcionar de maneira ok. E esses caras, teve um conjunto de pessoas que ficaram pelo caminho, muita gente que trocou os pés pelas mãos no financiamento, errou na forma de CAPEX, etc. Mas os grandes produtores brasileiros, eles já passaram essa arrebentação faz muito tempo, né? As pessoas falam assim, não, tem grandes, não são grandes, tá? Quando se olha a lógica brasileira, quando se olha ali no Mato Grosso do Sul, cara grande é grande mesmo, tá certo? E esses caras, e uma coisa interessante é o seguinte, esses caras foram caras que lá atrás, em 2019 e 2020, a gente não conseguia dar dinheiro para eles, porque a taxa deles não era condizente com o retorno que a gente precisa dar, né? Tem poucos players no mercado que podem dar 100% do CDI de retorno, tá certo? Eu preciso dar CDI mais 2, CDI mais 3 para ter investidor, perfeito? Senão ninguém topa. Você não conseguia dar dinheiro para esses caras porque esses investidores, esses tomadores de dinheiro tomavam dinheiro muito mais barato. E esses mesmos caras agora estão tomando dinheiro nosso. A gente está dando dinheiro para o produtor rural, que tem 40% de margem nessa safra, nos yields que a gente costuma dar para a nossa carteira. O que significa que o sistema está voltando a funcionar de fato. A nossa visão é que você ainda tem um balanço ruim no último trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, mas os balanços começam a melhorar de forma efetiva a partir do primeiro trimestre desse ano. A gente está vendo isso na prática nos grandes. O pessoal tradings e etc, deixaram os balanços para trás e estão indo para frente. Daniel, tenho uma percepção de que o segundo semestre vai ser um semestre bom para o agro, tá? E que boa parte do problema em si já foi, e que você está num momento de compra. Vocês viram, né? Vários dos fundos, não precisa pegar o Vegia, que é o nosso fundo. Pega os diferentes fundos de mercado aí, o CPTR, o XPCA e etc. Vários dos fundos, ele chegou a bater 5,50 e voltou a 7. Os fundos voltaram 20% em 2 meses, 3 meses. 20%. Então, não é um movimento assim que aconteceu do nada. É porque os fundos, de fato, caíram muito mais do que deveriam ter caído. Eu pego o nosso fato, por exemplo. A gente teve um problema de crédito que representava 8% do PL do fundo. O fundo caiu 30%, por causa de 8% do PL. Tá certo? Então, o mercado sempre overshoot para cima e para baixo, tá? Essa é a verdade. Mas ele sempre overshoot nessa lógica. Então, minha percepção, eu acho que é um bom momento de compra no mercado, ainda pode balançar um pouco, não vende, segura porque você vai ganhar dinheiro no ano.
Rodrigo, você falou um pouco sobre originação própria, né? Eu queria explorar isso um pouquinho mais. Onde vocês estão vendo boas oportunidades? Como é que funciona essa questão da originação? O que vocês aprofundam mais? Enfim, ouvir um pouco mais sobre isso. Legal. Vou fazer até um gancho aqui. O pessoal do agro, apesar da gente ter só um fundo listado, a gente tem trabalhado bastante com FDICs dentro do agro, não é uma novidade, mas isso tem ganhado muita atração. Então, um paralelo, a gente sempre faz, eu venho do mercado imobiliário, então a gente sempre faz um paralelo de que no imobiliário você pode ter um crédito muito bom, e aí é fácil entre aspas, você fazer a análise, isso é o crédito, balanço, garantia. E você tem as operações que acabam se dividindo dentro do estruturado, que é o estruturado mais high grade, o estruturado mais high yield, que invariavelmente acaba passando por uma contraparte que você não consegue dar crédito diretamente, porque ela não tem balanço. Mas no imobiliário é relativamente simples. Você fala, poxa, eu tenho aqui uma garantia boa, eu tenho bons recebíveis, os recebíveis são ou performados ou não performados, mas eles são contratos de compra e venda que podem ser distratados ou não, caso não seja performado, mas se já é performado, não tem como distratar. Você tem uma segurança nesses lastros e nessas garantias que te permite fazer operação com qualquer um. Eu comecei nesse negócio de imobiliário, de crédito imobiliário em 2010, e eu me lembro a gente estruturando uma operação em 2012 que o balanço do loteador, o ativo não batia com o passivo. Mas a carteira era incrível, era um negócio assim, a gente tem que fazer essa operação, essa carteira é maravilhosa, vamos falar para o cara pegar um auditor e aí botar alguém para consertar essa bagunça, mas a carteira é muito boa. Isso não acontece no crédito direto, né? E aí quando a gente fazia esse paralelo com o agro, nessa época que o Pegorini comentou que ele estava começando lá no agro 2018, 2019, você comentou, né? A gente teve algumas oportunidades de olhar também operações no agro, e eu tinha essa dificuldade. Eu falei, puxa, se eu não estiver dando crédito direto, porque eu não sou o cara do agro, então eu não tinha cabeça de imobiliário. Eu preciso de uma operação estruturada, e a gente tinha dificuldade de entender o quanto esses lastros eram bons, factíveis ou não, independentes do crédito privado. E hoje, essa turma que toca agro lá no Fator, tem muita essa expertise e muita essa capacidade. Então, tem muita oportunidade nesse sentido, de operações estruturadas, ou FDICs com cota mezanino, cota subordinada, onde os próprios participantes participam dessas cotas, dando aí um pouco mais de tranquilidade e garantia para a cota sênior. Então, a gente tem estruturas muito bem definidas. A vantagem da gente trabalhar na originação das operações, quando você já tem uma estrutura grande, você consegue dar firme numa operação inteira, então você ganha competitividade. Mesmo que você não consiga dar garantia firme numa operação inteira, você tem parceiros que você pode dividir essa operação, né, tão grandes quanto, ou que têm o mesmo interesse. Então, essa originação própria, ela traz vantagens competitivas nesse sentido. Você pode fazer uma operação com a garantia que você realmente acha que é suficiente, com o nível de taxa que você realmente acha que é suficiente, poder colocar isso dentro da carteira do fundo. E quando você tem fundos pequenos ou assets que estão começando, o seu ticket é pequeno, você não tem esse poder de barganha, então você tem que ir ao mercado. E é aí que você tem potencialmente um problema grande de alocação. Então, eu acho que essa é a grande vantagem da gente conseguir fazer originação própria. Como é que a gente está hoje, né? A captação está difícil, as cotas estão abaixo da patrimonial. Se a gente fizer hoje uma emissão abaixo da patrimonial, provavelmente a gente pode correr o risco de sofrer um atentado em via pública. Mas, de qualquer maneira, a gente busca alternativas. Então, como eu comentei, o VRTA, que é o nosso maior fundo, ele é um fundo mais high grade. Por ser high grade, naturalmente, ele tem operações com menos risco de crédito. E hoje tem uma operação que é a compromissada reversa. Então, a gente consegue fazer... A compromissada reversa nada mais é do que alguns bancos pegam esse ativo que a gente tem high grade como garantia e dão para a gente, emprestam para a gente, geralmente metade do valor dele. Então, pega uma operação de CRI de 100 milhões como garantia e empresta 50 milhões para a gente. É uma taxa hoje muito competitiva, dependendo do banco, e dentro de um prazo. O que a gente faz? A gente toma esse recurso
e aloca nessas oportunidades que hoje estão aparecendo. Então, além da gente ter essa capacidade de originação, esse entendimento da estruturação das operações e fazer boas operações, né, buscar fazer as melhores operações, a gente consegue hoje fazer frente às oportunidades que num mercado muito inundado de captação e de dinheiro, talvez a gente não consiga. E a gente vai criando, entre aspas, um buffer de operações com essas compromissadas. Naturalmente, como eu faço eu tomo esse recurso com uma taxa baixa, eu gero um alfa. Então, eu estou tomando ali a CDI mais meio, 0,6, 0,7 ao ano e estou alocando a CDI mais 2, 2,5, 3. Então, eu já gero um alfa ali. Então, é um momento que a gente hoje está focando muito nessa estratégia. Acreditamos que final do ano, começo do ano que vem, a gente possa vir até uma janela de captação. Então, a gente vai fazendo esse buffer de boas operações, gerando alfa que é interessante para a carteira. Quando a gente faz uma captação, a gente já tem 200, 300, 400, 500 milhões já, entre aspas, alocado. É só a gente pegar esse recurso e pagar as compromissadas. E aí a dificuldade que a gente teria para originar novas operações num novo patamar de preço, nesse pedaço do portfólio não vai acontecer. Perfeito. Quer falar? A gente estava falando exatamente disso, né? E eu queria fazer um complemento na resposta do Rodrigo sobre a questão de originação proprietária, né? Primeiro, você saber distinguir de fato o que é originação proprietária, ou seja, de fato pessoas que estão lá e conseguem estruturar principalmente a operação, porque originar, cara, se você colocar uma plaquinha no peito, for ali na Faria Lima e dizer que você empresta R$1 milhão, você vai emprestar 1 bi por dia, tá certo? O problema não é originar, o problema é estruturar a operação. E aí vem o outro ponto que para a gente é muito importante, que é a questão seguinte: nós na Valora a gente origina e estrutura proprietariamente, e aí nós não temos conflito com isso, porque qualquer remuneração vinculada à originação e estruturação da operação vai parar dentro dos fundos investidores. Então, eu não ganho nada em original. A Valora é remunerada, a receita dela é taxa de administração e performance. Ponto. O segundo ponto que a gente costuma dizer é o seguinte: quando eu origino proprietariamente uma operação, eu estou sentado na cadeira de motorista da operação. A gente, por norma na Valora, a gente sempre tem mais do que metade das operações dentro de casa que a gente origina e estrutura. Por quê? Porque eu sento e decido. E por que isso? Eu já vi casos onde uma operação de debênture superestruturada, ela tem um vencimento antecipado decretado porque a alavancagem do cara no final do ano, no auditado, em vez de ser 2,5, foi 2,6. E assim, e você precisa fazer uma assembleia para aprovar isso. E você vai fazer uma assembleia dentro de uma base de pessoa física, pulverizada, etc., para falar sobre uma liberação de um covenant, e você toma um não, tá certo? Isso não tem nada a ver com a empresa, muitas vezes tem a ver com uma situação econômica muito particular, no momento do tempo que é o balanço da companhia. A gente gosta de estar sentado na cadeira de motorista, né, no banco de motorista das operações. Tem casos de operações imobiliárias, onde você pega a alienação fiduciária, por exemplo, de imóveis prontos e acabados, que para fazer o financiamento da venda, o banco exige a liberação da garantia da alienação fiduciária. Para fazer isso, você precisa fazer uma assembleia. Se você faz uma assembleia na pessoa física pulverizada, você não consegue aprovar e o cara não consegue vender o apartamento para te pagar. Então, acontece muito da gente ver isso, né? Essa história de muita gente ir ao mercado fazer originação, muitas vezes cai nessa questão. Então, um dos grandes pontos é que a gente consegue controlar as operações melhor. Esse é o ponto. Tá? E tem um telefone vermelho que na hora que você precisar, você liga e fala com uma pessoa do lado, tá certo? Você tem o telefone. Posso fazer um contraponto? Claro. Na verdade, a gente, por exemplo, lá na Sparta, a gente faz 0 de originação, né, um estilo diferente. Então, o primeiro ponto que eu costumo enfatizar muito é que, assim, se você pegar a carteira de um fundo que nem o Vigia, pegar o CRA 11, por exemplo, provavelmente a sobreposição é mínima, né? Algumas operações, às vezes, a gente vai estar junto, porque, às vezes, que nem o Rodrigo comentou, pô, vou dividir um cheque aqui porque eu não tenho o cheque completo, vou dividir com alguém, vou chamar alguém, né? E a gente, lá na Sparta, o perfil que a gente segue é muito assim, a gente olha, a gente não origina, mas a gente olha as operações, se a gente gostar, for nosso perfil, encaixa, a gente pode fazer também, né? Muitas vezes na lógica de saber quem que está fazendo a operação, então isso é super importante, né? Quem que está amarrando, quem que está trazendo, etc. É super relevante, a gente olha, se a gente achar que está bem amarradinho, gosta, a gente pode pôr para dentro. Mas o ponto que eu ia chamar a atenção era muito isso, a ideia da diversificação de estilo, né, que no final, quando você vai montar uma carteira, né, eu acho que não tem verdade absoluta, o caminho certo é esse. Né, eu acho que você tem que buscar estilos para ter certeza que você está fazendo coisas diferentes. Né, e justamente a ideia é que você tem estilos diferentes,
Então, faz originação, não faz originação, os dois são caminhos, e acho que são caminhos que funcionam, né? Então, o ponto que a gente... Não, perfeito. A gente acredita muito nessa lógica de uma carteira ser pulverizada, complementar, né? Coisas que não tem Se fosse tudo igual, não adiantava pulverizar, né? É isso. Em dois fundos. Voltando com você, Ulisses, nesse assunto com o chapéu de gestor de portfólio de crédito, né? Como é que você enxerga um nível de pulverização ideal? O que tem que olhar, né, além do yield, da taxa de operação, principalmente quando você fala de infraestrutura, né? Legal. Bom, primeiro, assim, a regrinha de bolo que a gente fala, assim, todo mundo que entra na Sparta para trabalhar na gestão de crédito, a gente fala assim, olha, o conceito mais mal compreendido de crédito é o spread de crédito. Então, onde todo mundo vê retorno na CDI mais 5, né, a gente vê risco. Na CDI mais 5 é um indicador de que tem muito mais risco do que CDI mais 2. E tal. E aí você tem que ver se, de fato, tem uma relação de risco sobre retorno adequada. Né? Então, o que a gente está sempre buscando é uma relação de retorno sobre risco adequado. E a gente tem que se proteger, né, de coisas, inclusive, que a gente não sabe quais são. Né? Então, aí que entra muito o papel da diversificação. Né? Então, se for uma fraude, se tiver na minha carteira, o investidor vai falar, perdeu. Pô, mas era uma fraude, como que eu ia saber? Bom, daí você tem que ter uma construção de carteira que te proteja. Então, no caso da Americanas, por exemplo, a gente até tinha na carteira, mas tinha num tamanho, né, adequado para o tamanho do risco e tal. Então, no final, até entregou acima do benchmark no ano. Então, assim, você continua vivo. Né? E a concentração é uma coisa que a gente não gosta, só que qual que é o contraponto disso? Que dá trabalho para diversificar, né? Então você tem que estar no mercado, tem que ir comprando um monte de coisa secundária, você tem que estar olhando um monte de nomes, tem que ter uma equipe grande, tá? Então você precisa ter escala. Depois vai chegar o alocador e vai falar a conta. Será que fecha a conta da gestora? Né? Precisa ter uma equipe grande, precisa ter escala, precisa ter tudo isso, mas a gente acha que é importante, né? A gente costuma falar um exemplo aqui que é o seguinte. Às vezes o investidor fala, não, isso aqui é muito tranquilo, é um risco de excelente qualidade de crédito, AAA, por isso eu vou concentrar mais. Né? Aí eu sempre trago o contraponto. Né? Imagina a Samarco, né, que era uma empresa que tinha 2 acionistas super fortes, operação redonda, AAA, e de repente uma fatalidade, né, e assim, vira um problema de crédito. Então, obviamente, você não queria ter uma concentração ali. Né? Então, quando a gente fala de diversificação, é isso, é se preparar, inclusive, para as coisas que você não sabe quais são. Hoje em dia está na moda, né? Me corrijam se tiver... Mas cabeça de juiz, às vezes, é uma coisa difícil de entender o que vai acontecer, porque depende do estado, depende do tipo... Às vezes, está escrito... eu não concordo com você. Então, assim, na hora de executar uma garantia, às vezes é um desafio, né? Então a gente olha muito isso, né? E principalmente, né, assim, a gente gosta muito da diversificação e principalmente quanto maior as taxas, menores as posições, né? Meio lógico, meio óbvio isso, mas a gente dá um peso muito grande para isso e tenho certeza que todo mundo procurando acha coisas diferentes disso, né? A gente acha importante que os riscos mais altos, né? Às vezes você tem uma posição muito menor, de repente pode ser que faça sentido dentro daquela carteira, né? Então, o grande contraponto que eu costumo chamar é esse, né? Que o diversificar a carteira dá trabalho, né? A gente gosta de ser remunerado por trabalho, a gente gosta de estar preparado para isso. Pegorini, a gente está caminhando aí para os minutos finais, mas eu queria explorar um pouquinho a questão, você comentou do hedge fund, né? Que pode fazer um pouco de tudo. O que ele está fazendo hoje? Né? Onde estão as principais alocações dele? Boa pergunta. Ele está fortemente comprado em fundos imobiliários. Ele tinha uma posição de crédito maior, tem menor hoje, porque a base da carteira dele é uma base de CRI, mas aí ele cria estratégias em FDICs, em fundos imobiliários, ele compra carteiras, ele é um FOF dentro da estrutura, ele pode ter um FOF lá dentro. Ele tem uma carteira gigante hoje, talvez a maior que ele já teve de fundos imobiliários. Tá? Quando você compara o IFIX, olha uma lógica de retorno, apesar do, obviamente, quer dizer, o dezembro ter passado, né, aquele fatídico 15 de dezembro lá, ter passado e etc, você já ter tido um retorno, na verdade que o grosso da carteira dos fundos imobiliários ainda estão, os bons fundos imobiliários ainda estão 15% a 20% abaixo do que a gente acha que é o valor de fato deles, tá? Isso fora o dividend yield sendo pago, então tem muito valor nessa carteira, cara, muito, muito, muito valor. Então, e ele tá numa dinâmica como essa hoje, ele está bastante focado nisso.
Algumas empresas também que você comentou, né, de ações desse mundo. Hoje ele já está bem menos em ações, ele já teve mais, ele pegou uma onda boa de ações de shopping center, por exemplo, né? Hoje ele já está bem menos em ações e mais focado, porque mais uma vez aí eu vou pegar o gancho da leitura do Ulisses. É mais negócio hoje você comprar um fundo com carteira diversificada e etc. do que você comprar um ativo específico, entendeu? Você está com mais deságio em É um negócio meio impressionante, porque no final das contas é um pouco isso. Em tese, uma pulverização de portfólio deveria ter mais valor estatisticamente, certo? Né? Correto? Você está com mais deságio nas carteiras de portfólio do que nas carteiras individuais. Que não faz o menor sentido, a soma das partes dá menor do que o composto dentro de um fundo, que é a lógica que está acontecendo dentro dos imobiliários, dentro de alguns agro e dentro dos próprios fundos de infra, né? Então, assim, e aí pegando um pouco a questão de pulverização, grande forte aqui, tem 2 coisas que não se pagam no Brasil. Uma delas é duration, né? Se você pegar a curva do 29 contra a curva do 35, provavelmente a diferença é na segunda, terceira casa decimal, em termos de juros, enquanto que, em tese, se você está com um papel mais tempo, você deveria ser remunerado melhor, dentro dessa lógica. E a segunda coisa é pulverização. Então, se você imagina você pegar um portfólio onde você compra um portfólio de fundos que são portfólio, tá certo? Assim, não me parece ter muito, né, assim, não me parece ter muito erro. Perfeito. Rodrigo, também para a gente caminhar para o final aqui, falando um pouco de futuro, né? O que você vê de transformações ainda que devem acontecer? Para onde você vê essa indústria dos fundos listados caminhando? Eu acho que com o mercado crescendo, a gente potencialmente pode vir a ter novamente uma segmentação. O que a gente viu nos últimos 1 ano, A gente viu os fundos de tijolo que eram claramente logísticos, fundos de renda urbana, fundos de laje corporativa, eles foram se fundindo para ser um fundo maior, para ter mais liquidez, para ter mais capacidade de captação e tudo mais. Então a gente começou a perder os segmentos, perder os fundos temáticos, né? Então, eu acho que isso, o mercado crescendo, os fundos ganhando muito mais volume, pode ser que isso volte a acontecer. Então, ter realmente fundos para cada tipo de nicho. A gente viu os FOFs praticamente acabarem, né? E tudo meio que virou parte de uma carteira de hedge fund. A gente viu isso acontecer praticamente com todos os FOFs. Então, eu acho que tem oportunidade para isso voltar a ser ressegmentado. E eu acho que tem outros segmentos ainda a serem explorados, com suas dificuldades, com seus pontos mais críticos, mas eu acho que não vejo que seja, por exemplo, impossível a gente ter fundo imobiliário de hospital, a gente ter fundos imobiliários voltados para o ramo educacional. São nichos com um pouquinho mais de peculiaridade, principalmente na questão de retomada, tirar inquilino, né? Tem toda essa questão mais jurídica, mas eu acho que também é um caminho que ainda pode ser aí amplamente explorado. E eu acho que hoje, nos últimos tempos, a gente viu o mercado focando muito em fundos de papel, né? Basicamente porque os fundos de papel pagam o IPCA ou pagam um rendimento mensal maior, aí é aquela dinâmica que a gente acaba infelizmente tendo que lidar. A pessoa física vai olhar dividend yield e não vai olhar o que tem ali dentro, né? Mas eu acho que essa composição não tende muito a mudar. Eu acho que realmente os fundos de tijolo vão ter um momento de maior crescimento e isso tende a ficar mais equiparado entre tijolo e papel. Eu acho que o papel já ganhou sua representatividade, eu acho que é metade do mercado, ou mais ou menos isso. Eu acho que talvez continue nesse sentido e tudo crescendo meio que igual. Ulisses, na mesma tônica aí, pensando no mercado de infra especificamente, né, como é que você vê esse mercado se desenvolvendo mais via fundos listados, principalmente nos próximos anos? Bom, acho que, assim, quando a gente compara o tamanho do mercado imobiliário, né, que acho que abriu nesse mercado de listado, acho que dá para argumentar que o agro deveria ser muito maior. Dá para argumentar que infra também deveria ser muito maior. Eu acho que uma diferença que vai ter essencial entre infra, agro e imobiliário é que provavelmente os fundos de infra vão ser muito maiores, porque os tamanhos das operações de infra também são maiores. O risco, né, tipo de infra... E o duration, né? Você acumula operações uma em cima da outra, né?
E o risco, acho que, de infra, ele é muito menor, né? Então, acho que vai acabar concentrando mais liquidez, isso vai fazer os fundos de infra também crescerem muito. Então, acho que ao longo do tempo, né, se eu fosse fazer aqui uma previsão de 5 anos, talvez daqui a 5 anos a gente veja como os fundos listados mais líquidos, os fundos de infra, né, e em tamanho, talvez os maiores fundos do mercado sendo os de infra, né. E acho que um outro, assim, talvez até junto, né, uma coisa que vai ajudar muito a desenvolver isso, né, acho que é o conhecimento maior que os investidores, notadamente os mais profissionais, vão tendo desse mercado de infra, né? Então, como eu falei, né, às vezes tem preconceito porque olha lá e fala, pô, aquilo é um produto de varejo, né? Ou aquilo lá é um produto de pessoa física, não vou investir, né? Aí eu lembro que em 2023, por exemplo, os maiores ganhos que a gente teve no Sparta Top, né, que é um fundo para institucional, né, foram justamente de comprar as debêntures incentivadas com muitos descontos, né? Porque no final é aquilo, você vê um desconto muito grande, você fala, pô, não faz o menor sentido, né? Eu gosto de comprar nota de 100 por 90, né, ou menos, e você vai lá e compra essas operações, né? Então, acho que não necessariamente, né, são fundos que vai ter investidor institucional, por exemplo, o tempo todo, mas de tempos em tempos, né, eu acredito muito que no high grade o maior risco é a liquidez. Então, de tempos em tempos você tem distorções e aí os investidores mais sofisticados são aqueles que têm capacidade de arbitrar essas distorções, né, de capturar essas distorções. Então, provavelmente não vai ser uma posição estrutural, mas vão ser posições oportunísticas, mas que capturam essas grandes distorções. E isso daqui eu falo para a infra, mas assim, é perfeitamente para imobiliário e agro, rigorosamente a mesma coisa, né? Você tem uma distorção que é causada, e que você sabe de onde veio, né? Que, pô, porque é um movimento irracional, porque estão vendendo, estão desesperando, ou então porque veio o ministro e falou que vai tributar, né? De repente, né? Como que é uma vez por ano que ataca? Todo ano. Então, vai tributar, não vai mais, tal, né? Então, coloca o bode na sala, tira. Acho que isso tudo ajuda bastante a criar essas distorções e, de certa forma, pode ser uma grande oportunidade, né? No final, primeira pergunta que você fez aqui, né? Onde que estão as oportunidades hoje? Eu falo, não é comprando a debênture incentivada direto. Para mim, hoje, é comprando os FINFRAs que têm as mesmas debêntures incentivadas, mas com um desconto maior. E pegando aqui o gancho do Pegorini, né? Já vem uma carteirinha com um síndico do condomínio, uma equipe monitorando, com um portfólio diversificado, e deveria custar mais isso, né? Não, está vendendo com desconto. Então, é realmente onde a gente acha que tem oportunidade. Perfeito. Quer dar um adendo aí? Estamos no final. Só queria fazer 2 provocações no final aqui do painel, e mais uma vez, aproveitando o público-alvo aqui do evento. Uma delas é que, lá na Valora, recorrentemente a gente vê o investidor institucional morrendo de amores pelo crédito privado toda vez que a bola está abaixo do atuarial. E, em compensação, ele saindo desse mercado quando a bola está acima do atuarial. Normalmente, essa é aquela lógica onde você tenta acertar o da mosca. E você acaba perdendo os grandes movimentos de mercado, tá? Por essa lógica. Então, um dos estímulos que eu faço é o seguinte: de fato, né, reserve um pedaço da carteira para o privado, para o crédito privado, high yield, high grade, high yield, high quality, né, e etc. Mas reserve um pedaço da carteira para você poder monitorar isso de forma muito mais efetiva. E a segunda que eu faço, sim, é uma coisa que o brasileiro ele realmente não leva em conta, é o custo de liquidez. A gente vê o pessoal comprando ativo direto, isento, com duration de 15 anos, ao invés de comprar o fundo high grade, listado, que ele pode vender com, sei lá, mais de 10 milhões de liquidez diária em D2, numa carteira pulverizada. Quando você vai tentar vender, eu costumo dizer que essas compras diretas de ativo, desse tipo de duration e etc., os isentos, eles são semelhantes àqueles passeios de camelo que você compra no Marrocos. É de graça para subir, mas para descer custa caro para cacete. Entendeu? Então, assim, tome cuidado com o custo de liquidez. Uma vez eu tive uma palestra com um sujeito lá, um americano que era um dos papas do high yield, e ele me disse o seguinte: liquidez é um negócio que tem um custo elevado. Então, quando você olha a liquidez nessa lógica, você está comprando papéis com duration alto, tome cuidado com o custo de liquidez, porque você está intrinsecamente pagando ele. Então, só isso.
Bom, esgotamos o tempo, infelizmente, aqui. Tinha mais assuntos, com certeza, mas queria agradecer Ulisses, Rodrigo, Pegorini, obrigado aí pelo painel, obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado, pessoal. Encerramos esse painel, então, agradecendo aos convidados, em especial ao Marco Bismarck pela condução desse bate-papo. Obrigada. Podem retornar aos seus assentos. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida agora, 20 minutinhos, para tomar um café, esticar as pernas, estabelecer algumas conexões. E logo mais estaremos de volta, então, com o último bloco desse ciclo de palestras nesta terça-feira. Até já!